Na periferia de uma grande cidade, onde uma estrada movimentada conecta o centro aos subúrbios, ocorre um evento misterioso. Médicos que estão desempenhando suas funções notam algo incomum na saída da rodovia 476. Lá, um carro está parado, como se tivesse sido abandonado às pressas. O motor está ligado, os faróis acesos, o rádio tocando. A porta do motorista está aberta, mas não há ninguém dentro. Essa cena alarma os testemunhos aleatórios e logo a polícia chega. Enquanto investigam a cena do crime, eles descobrem alguns detalhes perturbadores. Na frente do carro, no asfalto, há uma mancha que ainda não secou e de origem desconhecida. Perto dali, há uma pedra com as mesmas marcas. Marcas semelhantes também são encontradas na cerca ao lado do carro. O especialista na análise dessas cenas, Dale Jagger, suspeita que o dono do carro encontrou dificuldades inesperadas. Segundo ele, tudo aconteceu muito rápido. Alguém atacou o motorista de surpresa e depois desapareceu rapidamente com ele. Além disso, os investigadores descobrem e fotografam uma marca de pneu ao lado do carro. Essa pista pode se tornar uma prova importante na investigação. O especialista em provas faz uma cópia de um detalhe importante que é enviada para investigação adicional no laboratório regional. O veículo está registrado em nome de Gail Willard, mas naquela noite foi conduzido por sua filha, a jovem Amy Willard, de 22 anos, uma atleta promissora da Universidade George Mason, na Virgínia. Amy estava visitando sua família, que mora perto do local onde o veículo foi encontrado. Amy disse à mãe que queria visitar um local chamado Smokey Joe. Segundo uma amiga, Amy saiu do bar sozinha por volta de 1h30 da noite. Gail Willard, sua mãe, notou que sua filha nunca tinha estado antes no Smokey Joe e que durante suas visitas em casa, raramente saía, preferindo passar tempo com a família. O estado do veículo leva os investigadores a considerar um possível incidente na estrada. Enquanto Gail Willard inspeciona o carro, ela nota danos novos no para-choque traseiro que não estavam lá antes da viagem de Amy. A mulher imediatamente informa isso à polícia. Suspeita-se que possa ter ocorrido uma colisão com outro veículo na interseção onde Amy pretendia sair da rodovia 476 para a primeira rua. De acordo com essa versão, Amy poderia ter parado no acostamento para trocar informações, e foi então que essa situação misteriosa ocorreu. Na manhã seguinte, cerca de 1 quilômetro do local onde o carro foi encontrado, foram encontradas roupas e sapatos. Os policiais levaram as descobertas imediatamente à mãe de Amy para identificação, e a mulher confirmou que as roupas pertenciam à sua filha. O que é surpreendente é que nas roupas encontradas não havia sinais de sujeira. Elas estavam completamente secas, assim como os sapatos. Isso parece estranho às autoridades considerando a recente chuva. Supõe-se que esses itens tenham sido deixados após o veículo ter sido encontrado. Isso sugere que alguém pode ter retornado ao local do crime para eliminar provas. Os investigadores examinam cuidadosamente as gravações das câmeras de vigilância em lojas e caixas eletrônicos perto do bar Smokey Joe, mas Amy não aparece em nenhuma delas. E então, as autoridades recebem uma pista inesperada. O carro de Amy Willard é encontrado abandonado em uma saída de rodovia em um pequeno assentamento. Após Amy Willard perder o contato, a polícia pede ajuda ao público. Um dos que respondem ao chamado é Andrew Buck, de 23 anos. Ele relata que naquela noite estava na rodovia 476 e notou algo suspeito perto do carro dela. A polícia já conhecia Buck. Alguns anos antes, ele foi acusado de se passar por um agente da lei. Segundo testemunhas, Buck ligava a sirene, ordenava que o motorista parasse e mostrava uma identificação. "Você sabe por que eu te parei?" Ele perguntava àqueles que ele parava. Mas, em um desses dias, um dos motoristas o denunciou à polícia, mas o caso nunca foi a julgamento.
Buck imediatamente chama a atenção dos investigadores, que suspeitam que ele possa ter usado um método semelhante com Amy Willard. Segundo Patrick Penn, representante da Procuradoria dos Estados Unidos, é comum que pessoas que cometem atos ilegais voltem ao local do crime. Isso pode estar relacionado à curiosidade ou outros motivos. Criminosos muitas vezes retornam a locais importantes para entender melhor a situação. No caso de Amy Willard, os eventos se desenvolvem rapidamente. Menos de um dia após seu desaparecimento, crianças brincando em um estacionamento abandonado no norte da Filadélfia fazem uma descoberta perturbadora. Elas encontram o corpo de uma mulher deitada na grama. Os pais de Amy a reconhecem pela tatuagem característica no tornozelo. Gail Willard, mãe de Amy, compartilha seus sentimentos. Ela descreve o dia da incerteza como o mais difícil. Quando essa notícia sobre a descoberta na Filadélfia chega, Gail sente um alívio estranho. Agora os investigadores têm a chance de esclarecer os acontecimentos. Ninguém poderia trazê-la de volta à vida, mas pelo menos agora ela estava perto, diz Gail. O exame médico revela detalhes sobre o estado de Amy. A jovem, com 1,58 m de altura e 54 quilos, faleceu, segundo os especialistas, por volta das 7 horas da manhã, cerca de 5 horas após seu desaparecimento. A causa foram várias lesões na área da cabeça. Inicialmente, os investigadores suspeitam que isso poderia ter sido um ato impulsivo ou uma situação entre pessoas conhecidas. Eles também não descartam que alguém tenha perseguido Amy e depois tentado confundir a investigação, deixando pistas em outro local. A investigação revela um motivo, e eles encontram amostras de DNA do criminoso durante a investigação. As amostras de DNA são enviadas para análise. Essencialmente, os investigadores têm uma pista genética e agora precisam identificar a quem ela pertence. O perito médico também aponta para um padrão incomum na parte superior do corpo de Amy, cuja natureza permanece obscura para os investigadores. Ao mesmo tempo, os peritos criminais analisam as marcas de pneus encontradas na cena do crime. Elas pertencem a pneus Firestone de 13 polegadas, modelo 440, normalmente usados em carros compactos pequenos. O caso do carro de Andrew Buck não traz resultados. Os pneus não correspondem e a busca em sua casa não revela nada. Andrew Buck é oficialmente excluído da lista de suspeitos após a comparação das amostras biológicas. Sem outras pistas, a investigação estagna. Um ano após o triste incidente com Amy Willard, surge um novo caso. Patty Jordan, de 19 anos, relata um comportamento estranho de um motorista na estrada. Segundo ela, um desconhecido a perseguiu depois que ela saiu de uma boate. Quando ela parou em um semáforo, alguém colidiu com seu carro. Assustada, Patty continuou dirigindo sem verificar. O desconhecido tentou forçá-la a parar no acostamento, mas acabou ultrapassando-a, e Patty conseguiu memorizar a placa do carro dele. Descobre-se que o carro pertence a Arthur Omar, de 38 anos, registrado por ele há 20 anos. Em 1978, ele foi condenado em Nevada por um crime grave e sentenciado à prisão perpétua. Surpreendentemente, ele foi libertado após apenas 11 anos. Dale, um especialista em análises criminais, expressa sua incompreensão em relação à decisão da Junta de Liberdade Condicional. Segundo ele, há personalidades que não mudam, e Arthur Bohr é uma delas. Ele tem um histórico de 20 anos de conflitos com a lei, incluindo incidentes envolvendo mulheres. Dale o descreve como alguém que tem uma profunda aversão por mulheres e deseja lhes causar mal. A história desse homem revela seu impulso por autoafirmação e a necessidade de se sentir importante. Investigadores suspeitam que suas ações possam ser uma forma de vingança. A investigação toma um rumo inesperado quando se descobre que no dia do desaparecimento de Amy Willard, a polícia local abordou um andarilho para uma conversa.
Isso aconteceu a apenas alguns quarteirões de onde mais tarde foram encontrados vestígios do incidente. Isso desperta o interesse dos investigadores, e eles começam a procurar esse homem para mais esclarecimentos. Mas encontrá-lo se mostra difícil. Um ano após o incidente com Amy Willard, ocorre um roubo de carro na cidade. Segundo a descrição da vítima, o suspeito é um certo Arthur Bondar, que já teve problemas com a lei. Mas ele não é encontrado. Pouco tempo depois, outra mulher relata uma tentativa de arrombamento em seu apartamento no 3º andar. O preso se identifica como Peter Thomas Love. Com ele, são encontradas as chaves de um Honda estacionado nas proximidades. Uma verificação revela que a placa está registrada em nome de Arthur Bohr e pertence a um Ford de 1993. Outras investigações revelam que Peter Thomas Love é um nome falso e que, na verdade, se trata de Arthur Omar. Surge a pergunta: por que a placa de Omar está no Honda e não no seu Ford? A resposta é perturbadora. O carro foi obtido ilegalmente. Ele pertence a Mary Owens, uma residente de 25 anos da cidade, cujo desaparecimento foi relatado por seus familiares há 3 meses. Naquela manhã, Mary deveria ir ao trabalho, mas não apareceu. O caso de Mary Owens levanta muitas questões para a polícia. Eles acreditam que algo aconteceu com a garota enquanto ela dirigia pela rodovia 476, a mesma rodovia onde ocorreu o incidente com Amy Willard anteriormente. Um fato interessante: no porta-malas do carro de Mary, eles encontram vestígios que se assemelham a líquido seco, e no banco da frente há um pequeno animal. Em ambos os para-choques do veículo há pequenos arranhões que se assemelham aos danos no carro de Amy. Arthur Amar imediatamente chama a atenção dos investigadores, pois Mary está desaparecida. Agora eles consideram seriamente sua possível participação no incidente com Amy. Quando convidado para uma conversa, ele diz: "Estou disposto a contar tudo o que vocês quiserem saber, mas peço que não me exibam na televisão. Afinal, nenhuma acusação oficial foi feita contra mim." Arthur Amar afirma que na noite do desaparecimento de Amy, ele estava em uma festa de aniversário e não em um bar. Segundo ele passou o tempo com sua família, embora mais tarde se descubra que era uma mulher com uma criança com quem ele estava se encontrando. No entanto, uma funcionária do bar contradiz isso e afirma tê-lo visto no Smoky Joe naquela mesma noite. Um ano após o incidente com sua filha, Gail Willard, que trabalha como paramédica, pede para ver as fotos dos danos de Amy. Depois de analisar a imagem do que as autoridades chamam de padrão, ela expressa uma opinião diferente. Segundo ela, a marca é irregular e se assemelha a uma impressão. Após receber essas informações, a polícia começa imediatamente a procurar o Ford, o veículo que Arthur estava dirigindo durante o desaparecimento de Amy. No entanto, os resultados da busca são decepcionantes. Detetives mostram persistência e seguem o caminho do caminhão de reboque. Ao contatar a empresa correspondente, eles descobrem a localização do veículo de interesse. Chegando ao local indicado, as autoridades descobrem um Ford verde que ficou quase um ano em um campo ao lado da oficina da empresa de reboque. Essa descoberta representa uma pista potencialmente importante, que ainda não foi submetida a uma investigação minuciosa. Durante a inspeção externa do veículo, são detectados pequenos danos no para-choque dianteiro. Um pneu em particular chama a atenção. Um Firestone de 13 polegadas, modelo 440. Este detalhe se revela extremamente importante, pois corresponde à marca deixada anteriormente na cena do crime. Um perito em vestígios ocultos de uma instituição especializada confirma a correspondência não apenas da marca, modelo e tamanho do pneu, mas também do grau de desgaste. Apesar de o carro ter ficado ao ar livre por muito tempo, sem um teto, o que pode dificultar a busca por pistas, os investigadores não perdem a esperança.
Um fato interessante é que o homem associado ao caso trabalhou anteriormente em uma sala de operações, onde pode ter aprendido métodos de limpeza minuciosos. Como nenhuma nova pista foi encontrada na primeira inspeção, os oficiais decidem proceder com mais profundidade. Segundo Alan Stewart, um policial da Pensilvânia, eles literalmente desmontam o veículo, removem os bancos, o carpete e aspiram completamente o interior. Ao desmontar o revestimento da porta, pequenas amostras de material biológico são encontradas. Uma análise laboratorial confirma que as amostras encontradas na porta do passageiro pertencem a Amy Willard. No entanto, a maior surpresa espera os investigadores quando o carro é levantado para o reboque. A luz do sol que incide na parte inferior do veículo destaca algo incomum no cárter de óleo. A história de Amy Willard e os eventos misteriosos ao seu redor atraem a atenção das autoridades. Tudo começa no bar Smokey Joe, onde Arthur Omar, segundo os investigadores, percebe a garota pela primeira vez. Acredita-se que ele a seguiu pela rodovia 476 enquanto ela dirigia para casa. A investigação revela uma série de coincidências estranhas. Danos semelhantes são encontrados nos para-choques de 2 carros, como se tivessem colidido. Especialistas observam marcas incomuns na cena do crime, que, segundo eles, podem ter sido feitas por pneus Firestone, semelhantes aos do carro de Omar. A perícia revela uma série de detalhes enigmáticos. Marcas estranhas são encontradas em Amy, cuja natureza levanta muitas perguntas. No entanto, um especialista do Instituto de Patologia das Forças Armadas não confirma a relação entre essas marcas e algumas das provas encontradas na cena do crime. A prova mais convincente são os resultados da análise de DNA. Vestígios biológicos encontrados na cena do crime correspondem ao perfil de DNA de Arthur Omar, o que representa um ponto de virada na investigação. Pouco antes do julgamento, outra descoberta inesperada ocorre. Restos mortais, presumivelmente pertencentes a Mary Owens, são encontrados no condado vizinho de Bucks, na Pensilvânia. Curiosamente, Omar é encontrado dirigindo um carro que pertence a Owens no momento de sua prisão. O local onde os restos foram encontrados está a menos de 30 quilômetros da casa de Omar e 48 quilômetros do lugar onde Amy foi vista pela última vez. O destino de Mary se assemelha à história de Amy. Durante os julgamentos, os advogados de Omar tentam explicar seu comportamento com uma infância difícil e transtornos de desenvolvimento. No decorrer do processo, ocorrem frequentemente situações tensas que exigem a intervenção da segurança devido a explosões emocionais fora da sala de audiência. Os parentes do réu expressam abertamente sua insatisfação com a cobertura da mídia. Seu meio-irmão e sua mãe entram em conflito com os jornalistas que cobrem o julgamento. Finalmente, o tribunal emite uma sentença severa contra Arthur por seus atos. A reação de Omar ao veredito é chocante. Ele se volta para a mãe de Amy e faz gestos inadequados. Suas palavras dirigidas à Sra. Willard e seus filhos causam séria preocupação. Após a conclusão do caso, o promotor Patrick Meehan descreve Arthur como um indivíduo extremamente perigoso, observando que nunca encontrou alguém tão implacável e frio em sua carreira. Gail Willard, a mãe de Amy, expressa na opinião de que Arthur não merece atenção pública e o chama de uma pessoa extremamente desagradável. É notável o papel importante que os métodos científicos desempenharam na investigação. Sem a análise de DNA e outras provas materiais, teria sido muito mais difícil para as autoridades obter resultados neste caso difícil.